Bom dia, minhas irmãs. Vamos começar relembrando, o assunto de ontem à noite da nossa oração, em que falamos sobre o casamento ser um casamento único, Como de fato não existe um segundo casamento se ainda seu marido está vivo. A verdade é que somente em caso de morte, como a gente diz no altar, até que a morte nos separe, essa é a única condição para que a gente tenha esse direito de casar novamente. E, dada tantas perguntas e questionamentos sobre o assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta para as irmãs, na verdade duas. O que é mais importante? Viver aqui nesse mundo, casada, ou ter uma eternidade com Cristo? Porque eu percebo que poucas pessoas hoje têm dado ênfase, têm falado verdadeiramente sobre a vinda de Jesus. O nosso Senhor voltará, Ele em breve voltará e Ele vai buscar a sua igreja. Somente aqueles que têm as lâmpadas acesas e azeite, como na parábola das 10 virgens. Então são 10 cristãs, porque elas eram virgens, Então são 10 cristãs, só que 5 são loucas e 5 são prudentes. As 5 loucas fazem o que elas querem, o que elas ouvem falar, mas elas oram, cantam, choram, leem a Bíblia. Mas, na verdade, a vida delas não está debaixo do governo de Deus. E do outro lado, nós temos 5 cristãs, que são as virgens prudentes. Elas perguntam sempre ao Senhor antes de tomar decisões. Elas se colocam, debaixo da proteção do Senhor, sendo que elas nunca fazem o que dá na cabeça, ou o que elas acham, ou o que elas estão sentindo, mesmo que isso venha fazer elas chorarem às vezes, porque o que elas querem é negar a si mesma e viver para Cristo. Então, assim, minhas irmãs, a gente tem que decidir quem nós somos, diante do Senhor. Porque lá em 1 Coríntios 15:19 diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, se somente nessa vida aqui que a gente espera em Cristo, porque em Cristo eu espero que meu marido volte, meu casamento seja restaurado. Em Cristo eu espero arrumar um emprego melhor e tal. São coisas lícitas, minhas irmãs. Não tem problema nenhum em seu marido voltar. Ele é seu marido, vocês são uma só carne. Não tem problema nenhum em você pedir a Deus para conseguir um emprego melhor. Agora, o problema é onde está teu coração, minha irmã? Está nessa vida aqui, somente aqui, e nada mais importa? Ou seus olhos estão lá na eternidade, como quem diz assim: Senhor, eu sei que eu estou passando por isso aqui nesse mundo, mas aqui não é meu lugar. Aqui eu estou só de passagem. Então, o Senhor vai me ajudando, me moldando. E a Tua palavra diz que na minha fraqueza o Senhor vai me fazer forte. Então, eu estou confiando na Tua palavra. E dia a dia, todo momento, você vai vencendo aquilo ali. É essa a pergunta, minhas irmãs. As atitudes, as suas atitudes, as decisões que você toma, elas agradam a Deus? Elas são de acordo com o que a palavra de Deus fala? É uma reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. Eu estou decidindo isso aqui, mas é isso aqui mesmo? É assim que Deus quer que eu faça? Isso aqui fere a santidade de Deus? Isso aqui é contrário à vontade de Deus? Será que a gente se pergunta essas coisas na hora de tomar nossas decisões? O que acontece é que eu percebo que muitas irmãs, assim como eu, se casaram com uma pessoa que o Senhor nunca disse que era para casar. Foi uma insistência, inclusive, pelo menos da minha parte foi assim. Eu lembro que desde o namoro, meu marido já mostrava, ele já dava sinais de que ele tinha problemas mesmo com traição, que tinha a família dele, que já tinha problema com isso também. Só que a gente parece que quer ser a mãe do marido, não existe mulher ser mãe, pelo contrário. A gente acha que a gente vai dar um jeito, que a gente vai ajudar, que com a gente vai ser diferente, que ele vai melhorar depois que estiver junto no casamento, e tudo isso é mentira. Uma mentira que a gente conta para nós mesmas para continuar com aquela dependência emocional, para querer ali, de forma obstinada, ter aquele casamento, mas a gente não para perguntar: Senhor, essa é a tua vontade? Eu vou dar um tempo aqui, vou fazer um jejum e não vou casar até o Senhor me dizer, o Senhor mostrar que é realmente isso que o Senhor quer, já que casamento é uma coisa tão séria. A gente fez isso diante do Senhor antes de casar? Então, minhas irmãs, quando chega o questionamento de por que Deus está deixando eu passar por isso? Algumas vezes é duro dizer, mas é necessário também dizer assim: minha irmã, quando você foi casar, você perguntou para Deus
Aí alguém pode questionar, mas eu casei na igreja. Sim, mas as igrejas estão fazendo recasamento, segundo, terceiro. Então você não pode confiar nas pessoas. O nosso alvo é ser semelhante a Jesus. O reino dos céus é o reino de Deus. Então é Ele quem dita as regras da nossa vida e não as pessoas. Então é por isso que quando muitas mulheres falam para mim que estão desesperadas e que não entendem por que Deus deixa passar por tudo isso, a primeira pergunta que eu faço é: minha irmã, você colocou esse casamento diante do Senhor e Deus disse: case, minha irmã, você vai ser muito feliz. Deus responde, minhas irmãs, as orações. Eu tenho uma prima que ela casou há bastante tempo. Eu era bem jovem, eu era adolescente ainda. E a gente não entendia, pelo menos eu não entendia, como que ela casou com aquela pessoa que se mostrava tão legal e do nada na nossa cabeça virou uma pessoa tão ruim que machuca ela no sentido de traição, e ela é uma pessoa tão boa, tão tranquila. E eu sempre tive esse questionamento na minha cabeça desde adolescente, como se a culpa fosse de Deus, como se Deus não resolvesse aquilo, como se ela fosse tão boa que Deus não deveria deixar ela passar por aquilo. E aí um belo dia, conversando com minha outra prima, irmã dela, aí eu comentei sobre isso, aí ela fez: oxe, tu não sabe não? Deus deu um sonho à irmã da igreja, e a irmã, antes dela casar, foi lá e falou: fulana, não casa não, que o Senhor tem falado, o Senhor tem dito para tu não casar, algo do tipo. E alguém também teve uma visão, algo assim, eu não vou me recordar de todo o assunto, mas a questão é que por 2 vezes Deus mandou recado para ela e ela casou assim mesmo. Então, por mais que ela seja a pessoa maravilhosa que ela é, porque ela é tranquila, amável, dócil, muito gente boa, mas ela está colhendo as consequências da desobediência. Ela está colhendo as consequências de fazer a própria vontade. E eu te pergunto, minha irmã, será que com você também não foi assim? O Senhor mandou, alguém te dizia, o Senhor falou no teu coração, e mesmo assim, de forma obstinada, você disse: não, mas eu quero porque eu amo. Porque eu vou sempre lembrar para vocês que amor não é sentimento, é mandamento. Inclusive em 1 Coríntios 13 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Que o Senhor possa nos dar graça, minhas irmãs, para identificar os nossos erros e deixar eles lá no mar do esquecimento, porque o Senhor também, Ele joga no mar do esquecimento, mas que a gente possa, a partir de hoje, viver debaixo do domínio do Senhor, debaixo do governo dEle. O reino é dEle, o reino é de Deus, e nesse reino Ele é o Rei, é Ele quem dita as regras, os mandamentos do Senhor são claros, só precisamos mesmo obedecer, porque o Senhor deseja que nós sejamos filhos obedientes, que ouvem a sua voz e fazem as coisas segundo a sua vontade e não a nossa. A mesma coisa somos nós com os nossos filhos. Sabe aquele momento em que você está com seu filho, que você repreende ele, reclama ele, e ele às vezes vem até para cima de você conversar, questionando: mas eu quero fazer, por que você não deixa? Então assim, para um pai e uma mãe é uma afronta. Para a criança que está ali falando, é como se eles realmente fossem responsáveis por eles mesmos, como se eles soubessem o que fazer. E nós somos essas crianças diante de Deus. Por muitas vezes nós tomamos as nossas decisões só porque somos adultos e nós achamos que a gente sabe o que está fazendo. Mas a gente não consulta o Senhor, por muitas vezes desobedece mesmo. Porque a palavra de Deus é muito clara quando diz que o homem e a mulher foram feitos um para o outro, mas depois do casamento. E quantas de nós, vocês, assim como eu, tiveram relações antes do casamento? Então nós estamos ali em desobediência à palavra do Senhor, justamente porque Ele sabe que ninguém deve defraudar um corpo do outro. Como assim, Raquel? Não existe problema em relação a um homem e a mulher que tenham relações sexuais. O problema é, se for fora do casamento, não é bênção. Pelo contrário, minhas irmãs, é pecado. Como seres humanos adultos que somos, devemos assumir a responsabilidade das nossas ações, dos nossos atos. E se as consequências chegaram, é porque nós escolhemos fazer a nossa vontade. Que possamos sim buscar no Senhor ajuda, socorro para as coisas que a gente mesmo causou, porque o Senhor é um Deus que nos ajuda. Mas que a gente não coloque na conta de Deus algo que foi responsabilidade nossa. O Senhor, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele deseja que todos sejam salvos e ninguém se perca. Deus, Ele quer sim nos dar o melhor segundo a vontade dEle,
mas somos nós mesmos que começamos no caminho a nos desviar e fazer do nosso jeito e não do jeito de Deus. Então, que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, para que aquilo que vem da parte humana, aquilo que foi a nossa atitude, o nosso emocional, as nossas escolhas, nós possamos ser adultos, maduros para reconhecer que fomos os errados. Mas aquilo que vem da parte espiritual e que ainda é fraqueza para nós, que nós possamos ir ao Senhor, buscar nele nosso consolo, a nossa esperança, porque por mais que tenhamos errado no passado, o Senhor, Ele é fiel para nos sustentar e para nos ajudar. E é por isso, minhas irmãs, que o Senhor permite o deserto. O deserto é um lugar de restauração pessoal. O deserto é uma escola. O deserto é um lugar onde Deus vai tratar os seus traumas, as suas feridas, o seu emocional. O deserto é um lugar onde Deus vai te usar, vai fazer a mudança, a transformação em você. E através de você, as pessoas vão ver a sua mudança e vão querer essa mudança para elas também. E você vai poder dizer qual é a razão da tua fé, onde é que está depositada a tua esperança, por que a sua vida mudou. E não vai ser apenas de palavras, mas as pessoas vão poder ver essa transformação em você. Senhor Jesus, em teu nome que nós oramos e na certeza de que, além de nos ouvir, o Senhor está à direita de Deus, intercedendo por nós. É o nosso sumo sacerdote, o nosso Deus, que em tudo foi tentado, mas nunca pecou, nosso Deus Santo. Senhor Jesus, pedimos que o Senhor acalme o coração das minhas irmãs que estão desesperadamente buscando que o marido volte logo para casa, que acham que precisam de muitas orações para que isso aconteça, quando na verdade o Senhor tem atraído e chamado elas ao deserto para tratar a mente e o coração delas. Senhor Jesus, é em teu nome que nós oramos e pedimos, se revela para essas irmãs, Senhor. Alcança o coração delas, Pai, em nome de Jesus. Tu que és o nosso Deus, o nosso Pai. O Senhor cuida de nós. O Senhor diz na tua palavra que nós que somos maus, se nosso filho nos pede um pão, a gente não dá uma pedra. Imagine o nosso Pai que está nos céus, que é um Deus bondoso e todo-poderoso. Então confiamos, Senhor, no teu poder, confiamos, Senhor, na vida eterna com Cristo, que venhamos a ter os nossos olhos na eternidade, buscando agradar ao Senhor aqui, viver o teu propósito de anunciar a tua palavra a toda a criatura e, em contrapartida, viver esperando e desejando esse dia que o Senhor Jesus vai voltar e vai nos levar para ceiar com Ele, porque Ele disse que enquanto Ele não estivesse aqui, deveríamos ceiar entre nós, em comunhão, mas que iríamos sim ceiar com Ele naquele dia. Que o Senhor nos dê graça para enfrentar esse dia, que o Senhor nos dê graça nos nossos trabalhos, na nossa casa, com a nossa família, que o Senhor alcance o coração dos maridos. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro ao coração dos maridos. Convence, Espírito Santo, todos eles da justiça, do pecado e do juízo. Assim como na vida das minhas irmãs também, que o Senhor possa alcançá-las, que o Senhor possa tocar nos seus corações e se revelar plenamente, para que as minhas irmãs não fiquem desesperadas para que seu marido volte, mas que sim, Senhor, elas usem toda essa energia para te buscar, te adorar, te agradar, porque a tua palavra diz, Senhor, que nós somos mais que vencedores em ti. Então, por misericórdia, Pai, ouve a nossa oração e nos socorre nos nossos maus momentos, nos ajuda nas nossas dificuldades e seja a nossa força, Senhor, quando nós estivermos fracos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos na certeza de que Tu és o Deus Todo-Poderoso. E é em Teu nome, Jesus, que nós pedimos e juntas em oração confiamos de que o Senhor, no tempo certo, fará